Após ganhar um presente de um homem misterioso, um garoto descobre que recebeu a missão de proteger o último dinossauro vivo no planeta, de um cientista que planeja cloná-lo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme As Aventuras de Jurassic Pet, de 2019. Então preparem-se, é hora do recap! Durante uma pescaria no meio da selva, um homem escuta o rugido de um animal e decide fugir para não ser devorado. Assustado, ele caminha pela floresta e encontra o ovo de um animal desconhecido. Em seguida, um enorme dinossauro aparece para recuperá-lo. 5 anos mais tarde, em um laboratório de pesquisa, um grupo de cientistas estuda o DNA de um crocodilo gigante. E o Dr. Yost injeta uma substância no animal na tentativa de despertar os seus genes mais primitivos. No entanto, em vez de sofrer modificações em seu corpo, o crocodilo fica mais agressivo e precisa ser combatido com dardos tranquilizantes. Como seu experimento falhou, Yost ordena que seus ajudantes eliminem o animal e congelem seus órgãos para serem usados em estudos futuros. A alguns quilômetros de distância do laboratório, em um museu de paleontologia, um grupo de jovens estudantes recebe uma aula sobre dinossauros. Durante a explicação de sua professora de ciências, Chris começa a se perguntar se é possível que algum dinossauro tenha sobrevivido na Terra e esteja vagando por aí sem ser descoberto. No entanto, a mulher afirma que isso seria completamente impossível e informa que os maiores parentes vivos dos dinossauros são os jacarés e crocodilos. Em seguida, a classe continua seu tour pelo museu, mas Chris está distraído observando os grandes esqueletos de dinossauros, e seus amigos retornam para chamá-lo antes que a professora perceba que o garoto desapareceu. Ao final da excursão, o Sr. Brown acompanha todos os alunos de volta para o ônibus escolar e faz uma chamada para se certificar de que nenhum deles ficou para trás. Mais tarde, quando está a caminho de casa com seus amigos, Chris avista uma loja misteriosa e decide entrar para dar uma olhada. Enquanto observa as prateleiras, o menino percebe que aquele lugar está repleto de velharias, o que o deixa ainda mais curioso e animado para descobrir o que pode encontrar. Quando o dono da loja aparece para atendê-lo, Chris revela que está à procura de algo inusitado e o velhote afirma que tem algo perfeito para ele. Porém, um gato mumificado não é diferente a ponto de deixá-lo intrigado, e nem mesmo uma aranha gigante é capaz de chamar sua atenção. Sendo assim, o vendedor caminha até o depósito e retorna com uma antiga caixa de madeira nas mãos. No entanto, Chris só poderá abri-la quando provar que é digno de receber o que há dentro dela. O menino então pergunta quanto custa aquela caixa, mas é surpreendido quando o vendedor afirma que irá dá-la de presente com a condição de que Chris prometa cuidar muito bem do que quer que haja lá dentro. Então, após pegar a caixa de madeira, o jovem retorna para casa e, ao chegar em seu quarto, tenta abri-la a todo custo. No entanto, ele acaba sendo interrompido pela repentina chegada de sua mãe e decide esconder a caixa, pois sabe que ela não ficará nada feliz de saber que seu filho aceitou presentes de um estranho. Quando a mulher vai embora, Chris dá continuidade à sua missão de abrir aquele baú e percebe que ele se destrancou sozinho. Ao abri-lo, o menino encontra um enorme ovo e começa a pesquisar vídeos na internet para descobrir a qual animal ele pertence. Nesse momento, Chris decide chocar o ovo, pois sabe que essa é a única forma de descobrir a verdade. Sendo assim, após cobri-lo com toalhas quentes, ele vai jantar com seus pais e abandona a mesa antes mesmo de comer a sobremesa, pois está muito animado com seu novo projeto. Quando retorna para o quarto, o garoto percebe que seu ovo está se mexendo, e para sua surpresa, quando ele se abre, um pequeno dinossauro aparece. Logo depois de nascer, o animal começa a correr por todo o quarto, e após derrubar tudo ao seu redor, se esconde embaixo da cama. Na tentativa de atraí-lo para fora, Chris espalha alguns doces pelo chão e consegue fazer amizade com a criatura. Quando percebe que o filhote ainda está faminto, ele vai para a cozinha buscar um pedaço de torta de maçã.
e quando retorna encontra seu quarto completamente destruído. Ao observar o dinossauro atentamente, Chris percebe que ele está maior do que quando nasceu e decide dar um nome para ele. A partir de então, o animal passa a se chamar Albert e começa a brincar com o garoto como se fosse um animal de estimação. Naquela noite, Chris usa algumas peças de roupa para montar uma cama para o seu novo amigo e na manhã seguinte decide levá-lo para a escola. Seu maior desafio é treinar o filhote para que ele passe despercebido pelas pessoas, mas não consegue escondê-lo de John e Carrie. Pela manhã, quando seus amigos vão encontrá-lo na porta de sua casa, Chris acaba revelando que arranjou um dinossauro de estimação, e Albert logo cria um vínculo de amizade com Carrie, mas não gosta muito de John. Como não pode contar aos seus pais sobre a existência de um dinossauro em seu quarto, Chris decide retornar para a loja de artefatos antigos para conversar com o dono. No entanto, ao chegar lá, percebe que o lugar está completamente diferente e outra pessoa aparece para atendê-lo. A idosa então afirma que é a proprietária daquela loja e não possui nenhum outro funcionário. Nesse instante, Chris vê a foto do vendedor que o atendeu no dia anterior e a mulher revela que ele é seu falecido marido. Há alguns anos, o casal decidiu abrir aquela loja para ter o que fazer durante a aposentadoria. Porém, há 5 anos o homem desapareceu na floresta e nunca mais foi visto. Assustado, o garoto vai embora e chega à conclusão de que está enlouquecendo. Agora sua única alternativa é levar Albert para o Museu de Arqueologia e acaba descobrindo que naquele dia seus professores estão lá acompanhando outra turma em uma nova expedição. Enquanto tenta se esconder deles, Chris observa os crânios de dinossauros, na tentativa de descobrir a qual espécie o animal pertence. Durante sua investigação, ele descobre que Albert é um filhote de dinossauro carnívoro que pertence ao gênero Albertosaurus. Ao ver os fósseis de seus parentes distantes espalhados pelo local, a criatura pula para fora da mochila e acaba chamando a atenção de alguns visitantes, que começam a achar que ele é algum tipo de robô muito semelhante a um dinossauro de verdade. Enquanto o casal tira algumas fotos, Albert foge e Chris vai atrás dele. Nesse momento, o Dr. Yost está a caminho de sua sala, que fica no segundo andar do museu, para se encontrar com Roberts. O homem foi até lá para apresentar os novos fósseis que sua equipe encontrou durante uma escavação, mas Yost afirma que aquelas amostras não irão contribuir para sua pesquisa. O que ele realmente procura é um dinossauro congelado ou um ovo não petrificado para que possa obter amostras de DNA viável. Ao ouvir isso, Roberts afirma que se algo do tipo fosse encontrado, valeria uma fortuna, mas Yost garante que está disposto a pagar. Após se despedir do arqueólogo, o Dr. Yost retorna para o seu laboratório, enquanto Chris continua tentando pegar seu filhote, que está correndo por todo o museu. Quando se aproxima da sala de segurança, o cientista avista um dinossauro nas imagens capturadas pelas câmeras e corre para tentar encontrar o espécime que está solto pelo museu. Por onde passa, Albert causa pânico nas pessoas, pois elas nunca viram um animal tão assustador. Depois de perseguir o filhote por alguns minutos, Chris finalmente consegue se aproximar dele, porém quando está prestes a pegá-lo, Albert consegue escapar mais uma vez. Em seguida, as crianças que estão visitando o museu na companhia do Sr. Brown entram na sala e inesperadamente Yost aparece. Quando avista Chris, o cientista começa a persegui-lo, pois sabe que ele também está atrás do filhote. Ao se aproximar do lago, Albert vê seu reflexo na água e fica assustado, então corre para a direção contrária. Quando ele estava prestes a pular de uma rocha para outra, Chris consegue alcançá-lo e usa sua mochila para capturar o animal. Nesse instante, Yost aparece e tenta roubar a bolsa do garoto, mas ele consegue escapar e faz uma pausa no supermercado para comprar comida para o filhote. Enquanto o jovem caminha pelos corredores, Albert é visto por um cão e quase atacado por ele. Então, quando Chris está a caminho do caixa para pagar suas compras, uma senhora vê o filhote e entra em pânico. Assustado com os latidos do cachorro, Albert foge e mais uma vez Chris precisa ir atrás dele.
Enquanto tenta escapar do supermercado, o filhote causa uma grande bagunça e é flagrado por inúmeras pessoas que se perguntam o que é aquela criatura. Quando Albert finalmente consegue sair da loja, ele avista um idoso guardando suas compras no porta-malas do carro e decide se esconder ali dentro. Nessa hora, Chris acaba perdendo seu amigo de vista e quando o encontra já é tarde demais, pois não consegue alcançar o veículo. Ao chegar em casa, o idoso vai pegar suas compras no porta-malas e acaba se deparando com um monstrinho devorando toda sua comida. Imediatamente, o homem corre para pegar sua espingarda e liga para a polícia logo após efetuar o primeiro disparo. Por sorte, Albert não foi atingido, mas acabou sendo capturado pelos policiais e levado para a delegacia. Na tentativa de descobrir de onde veio aquele réptil gigante, o Capitão Williams decide ligar para o Dr. Yost. O cientista então diz que o espécime fugiu de seu laboratório e imediatamente mobiliza sua equipe para ir buscá-lo. Minutos depois, quando chega ao local, Chris avista Albert ser levado pela viatura e vai encontrá-lo na delegacia. Porém, quando percebe que o filhote está muito maior do que costumava ser, ele se assusta e começa a pensar no que fazer para tirá-lo daquela jaula. Sentado em um banco da delegacia, o jovem reencontra o cara que entregou o ovo para ele e é aconselhado a levar o animal para uma floresta que fique bem longe dos humanos, pois só assim Albert estará seguro. Nesse momento, o Dr. Yost aparece e afirma que está lá para recuperar o espécime que fugiu do seu laboratório. Sendo assim, com a ajuda de sua equipe, o homem carrega a jaula com o animal para dentro de uma van, e Chris entra em desespero ao ver seu amigo sendo levado. Por sorte, o velhote sabe para onde eles estão indo e afirma que irá ajudá-lo a chegar lá. Enquanto isso, Yost se sente o homem mais sortudo do mundo por ter encontrado um espécime que todos acreditavam estar extinto. O demente planeja criar vários outros dinossauros a partir do DNA de Albert, e dessa forma pretende atingir seu objetivo de se tornar um cientista rico e famoso. Segundo o velhote, Yost e sua equipe estão levando Albert para a floresta, onde eles possuem um laboratório secreto. Para chegar lá, o idoso decide usar um quadriciclo que ele mesmo construiu, e depois que ambos colocam seus capacetes, ele dá a partida. No caminho, a dupla precisa fazer uma parada no semáforo, e Chris acaba sendo flagrado por seu pai. Por sorte, o homem está exausto do trabalho e chega à conclusão de que está vendo coisas que não existem. Decidido a recuperar Albert, o menino resolve dar continuidade à sua jornada, mesmo sabendo que poderá ficar de castigo até completar seus 18 anos, caso seus pais descubram o que ele está fazendo. Enquanto isso, o Dr. Yost chega à sua instalação secreta e revela aos seus colaboradores que a equipe inteira está prestes a entrar para a história, pois ele conseguiu capturar um dinossauro de verdade para ser usado em suas pesquisas. No caminho para o laboratório, o velhote decide usar os jatos propulsores de seu quadriciclo para aumentar a velocidade, mas muda de ideia quando eles quase sofrem um acidente. De repente, ele descobre que os freios do veículo não estão funcionando e pede que Chris pegue o volante enquanto ele tenta consertá-los. Nesse momento, a dupla perde o controle do quadriciclo e acaba batendo em uma árvore. Por sorte, ambos saem ilesos da colisão e decidem seguir caminhando até chegar ao seu destino. Então, quando encontram a instalação, eles se deparam com um grupo de seguranças e o velhote usa alguns truques de mágica para distraí-los. Quando percebe que seu plano não ocorreu como esperado, ele decide fugir, e enquanto os guardas perseguem o idoso, Chris tem a oportunidade de invadir o local. Enquanto se esconde atrás da van, ele percebe que o velhote foi preso e Yost ordena que os guardas se livrem dele. Mesmo com medo de ser a próxima vítima, o menino caminha pelo acampamento à procura do dinossauro e tenta se esconder entre as barracas para não ser notado. Após verificar todos os possíveis esconderijos, Chris consegue encontrá-lo, mas a cabana está totalmente fechada, então ele precisa correr para achar outro esconderijo. Depois de quase ser visto por Yost, o menino entra em uma barraca e se depara com um dos funcionários tirando uma soneca. Apavorado, ele espera até que todos os guardas estejam distraídos para sair de lá, e finalmente consegue encontrar Albert, que agora já está maior do que um humano.
Enquanto Chris pensa em um jeito de remover aquelas correntes e tirar o dinossauro do acampamento, 2 seguranças armados aparecem e estão prestes a prendê-lo. Porém, antes que eles pudessem tocar no garoto, o velhote entra na barraca e os ataca com uma maleta de metal. Em seguida, ele rouba as chaves de um dos guardas para libertar o animal. Quando a dupla estava prestes a fugir, Yost e sua equipe aparecem e conseguem cercá-los. O cientista então ordena que os seguranças prendam os invasores. Porém, todos se afastam ao perceber que o dinossauro está livre. Apavorados, o grupo tenta fugir e um dos soldados consegue acertar um dardo tranquilizante no pescoço da criatura. Nesse momento, Albert se assusta e foge para a floresta, mas é seguido pela dupla, que foi até lá para resgatá-lo. Furioso com a possibilidade de perder o seu espécime, Yost ordena que os guardas vão atrás dele e não o deixem escapar. Imediatamente, a equipe de soldados inicia uma longa perseguição pela selva e são acompanhados pelos cientistas, que precisam que Albert seja capturado vivo. Como já conhece aquela floresta, o velhote guia Chris e o dinossauro durante toda a fuga e afirma conhecer um esconderijo perfeito. Porém, enquanto o trio tenta escapar, Albert fica apavorado e acaba seguindo um caminho diferente. Então, Chris decide ir atrás dele. Ao perceber que seu amigo está paralisado de medo, o menino tenta acalmá-lo e pede para que o dinossauro o siga. Juntos, eles se escondem atrás de uma grande rocha e não demora muito até que Yost apareça para procurá-los. Como não conseguem encontrar o animal e o garoto, a equipe decide continuar seguindo pela floresta e logo depois o velhote aparece. O trio então continua sua fuga e quando escuta passos se aproximando, o idoso ordena que eles se escondam embaixo de um barranco. Assim que seus inimigos vão embora, eles retomam a caminhada e quando chegam em determinado ponto da floresta, o velhote afirma que se Albert e Chris continuarem juntos, mais cedo ou mais tarde Yost irá encontrá-los. Sendo assim, a melhor estratégia para que ambos sobrevivam é que eles se separem. Enquanto o menino retorna para casa, o dinossauro deve continuar seguindo pela floresta até encontrar abrigo em um lugar onde os humanos jamais irão procurá-lo. Ao ouvir isso, Chris se recusa a abandonar seu amigo e afirma que o animal é sua responsabilidade. Porém, ao perceber que a única forma de manter Albert seguro é deixando ele partir, o garoto se despede do seu amigo e aos prantos acompanha o velhote na direção oposta. Quando encontra a estrada, a dupla caminha de volta para a cidade, mas acaba sendo capturada pelos guardas da Yost. O cientista então pergunta onde Albert está e Chris afirma que ele foi parar em um lugar seguro. A dupla estava prestes a ser levada como prisioneira de volta para o acampamento, quando os soldados escutam a sirene da polícia se aproximando e decidem fugir. Nesse momento, Chris e o velhote conseguem se libertar das garras de seu inimigo e após despistar o policial, continuam sua caminhada até a cidade. Ao chegar na loja de antiguidades, eles se sentam em um banco que está na calçada e o idoso se despede de Chris, pois sabe que o menino precisa voltar para casa antes que seus pais percebam que ele desapareceu. No entanto, quando o garoto se levanta para ir embora, John e Carrie aparecem e perguntam onde Albert está. Aliviado, Chris afirma que o dinossauro foi levado para um lugar seguro e afirma que o dono daquela loja foi quem o ajudou a salvá-lo. Porém, quando se vira para apresentar seus amigos ao velhote, o menino percebe que ele desapareceu e lamenta o fato de nunca ter perguntado o nome dele. Antes de ir embora, o menino decide dar uma última conferida na loja de antiguidades e ao olhar pela porta de vidro, ele avista seu amigo. Após se despedir dele, o velhote desaparece e Chris se sente feliz por saber que tudo que viveu foi real e não apenas fruto de sua imaginação. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Também teriam deixado Albert sozinho na floresta? Será que o Dr. Yost e sua equipe conseguirão encontrá-lo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!